Olá, estudante, professor Leonardo Rodrigues de História. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta aula. Bom, o conteúdo desta aula fala sobre a Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Uma grande guerra que vai envolver, primeiramente, claro, os países ali do continente europeu e, posteriormente, inicia-se um processo de outras alianças para além do continente. Mas o epicentro dela se dá exatamente a partir de dois grupos que estão ali se organizando muito antes, de 1914. São grupos que tentam uma hegemonia dentro do próprio território, mas também para além dele, principalmente nas áreas da colonização do século XIX, tanto na Ásia como também na África, e eles tentam ter uma hegemonia econômica e, claro, ser aquela grande potência temida que até então a Inglaterra detinha dessa prerrogativa. E aí ela vai observando o crescimento tanto da Alemanha como também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam fora da Europa, mas a Alemanha estava dentro da Europa, e isso faz com que essas rivalidades comecem a crescer, principalmente quando você tem, antes mesmo dos anos de 1900, você tem já uma disputa entre França e Alemanha, por uma área, geograficamente, limite ali entre esses dois países, e que traz também uma questão nacionalista da própria França e um revanchismo da própria França. Mas também tem outras questões, nos Balcãs, você tem ali várias nações que tem ali as questões étnicas também, e você tem o Império Austro-Húngaro que está por lá e que também, claro, merece destaque nesse processo. Certo que a própria Alemanha se junta a esse Império Austro-Húngaro e com a Itália. E do outro lado você tem, então, a junção entre a Inglaterra, a França e a Rússia. Só que a Itália tinha algumas querelas com o Império Austro-Húngaro, principalmente são questões territoriais. E ela vai e faz um acordo secreto com a Rússia e a França de não agressão mútua. Mas, para a Alemanha e para o Império Austro-Húngaro, a Itália fazia parte do seu grupo. E isso vai eclodir em uma guerra que não há, claro, um único vencedor e nem um único perdedor, mas alguns saem, de fato, mais prejudicados dessa guerra. Então, pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, somente eu trago esse quadro aqui que eu acho muito importante para nós entendermos quais são esses fatores da guerra. Primeiro, o nacionalismo, pan-eslavismo, pan-germanismo e revanchismo francês. Então, o que nós temos aqui são as questões étnicas, mas também são questões que estão dentro desse cunho de nacionalismo, de um crescimento exacerbado, de que eu faço parte da França, eu faço parte da Alemanha, eu faço parte dos países eslavos. Então, essa ideia é uma ideia que vai se construindo dentro de cada uma dessas sociedades e levando a população a apoiar qualquer iniciativa que fosse, por exemplo, a guerra. A intencionalidade desse nacionalismo é levar as pessoas a acreditar que precisam defender aquele território de uma invasão ou precisam defender a sua própria condição étnica. Então, por isso, eles são tidos enquanto fatores primordiais para nós entendermos o início desse conflito. E que a gente não pode, claro, deixar. Então, em uma prova, em uma questão, em relação à Primeira Guerra Mundial, nós não podemos esquecer dessa característica, desse fator que é o nacionalismo. A França, por conta da perda dos territórios, naquela guerra franco-prussiana, o pan-eslavismo aqui à tona, pipocando essas regiões querendo uma autonomia política, e, claro, isso traz também para ele um significado da sua própria identidade, enquanto povos eslavos, e o pan-germanismo também, que é crescente essa cultura do ser, do ser alemão, das raízes, que vai até depois, posteriormente, ser trazido à tona novamente por Hitler na Segunda Guerra Mundial, mas nessa Primeira Guerra Mundial isso está muito aflora também ali. Um outro ponto é o imperialismo.
Então, a disputa por mercados entre essas grandes potências. Na Europa, principalmente, ali estavam Inglaterra e Alemanha. Mas também você tem a França, você tem a Itália, você tem o Império Austro-Húngaro, que também fazem parte dessas disputas dentro do continente europeu, né, em relação ao imperialismo. E sem contar, claro, nós estamos falando aí do imperialismo lá na África e também no continente asiático. Então, já temos dois fatores aí, o nacionalismo e também temos o imperialismo. O outro é a corrida armamentista. Então, tanto a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha vão correr para ter as melhores armas, para ter os melhores treinamentos, para exatamente mostrar para os outros que eles têm uma potência militar. Então, assim como nós temos hoje, nos nossos dias, né, as potências militares, como os Estados Unidos, a própria China, a própria Rússia, né, alguns países europeus, naquele momento também você tinha que demonstrar um poder bélico capaz de fazer com que o outro, né, pudesse temer de um certo ponto. Então, nós temos aí o nacionalismo, nós temos o imperialismo e temos também a corrida armamentista. E aí, dentro desses fatores da guerra, nós temos a política de alianças. Então, de um lado, você tem a Tríplice Aliança, que se forma lá em 1882, que vem a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e do outro você tem a Tríplice Entente, que é em 1893, muito pertinho, né, uma da outra, que é a Grã-Bretanha, a França e a Rússia. Lembrando que a Itália, ela, de forma secreta, assina um termo de não agressão mútua com a Rússia e com a França. Como é que é isso, professor? Ela não está aqui na Tríplice Aliança? Como é que ela vai assinar com alguém que está lá do outro lado? Sim, ela assina porque ela tinha ainda querelas, brigas, rusgas. Com quem? Com o Império Austro-Húngaro, por conta de territórios. Então, mesmo que a Itália faça parte aqui da Tríplice Aliança, mas ela assina com a Rússia e com a França também, da Tríplice Entente, sobre não atacar mutuamente em uma guerra. Mas vamos ver como é que isso funciona na prática. Bom, dito isso, gente, vamos entender o estopim da guerra. O senhor precisa de um estopim? Precisa. O copo estava cheio, mas não transbordava ainda. Precisava de uma gota para que esse copo pudesse transbordar. Então, até então, havia ali uma corrida armamentista, alguém mostrava que tinha uma arma, um veículo blindado, alguém mostrava que tinha, né, aviões, alguém mostrava poder, né, bélico, mas também poder econômico das suas indústrias, né, tentando ter uma hegemonia, mas até então você não tinha nenhum rumor ainda de guerra. Você não tinha ainda nenhuma pólvora a ser, né, estourada em uma guerra. Mas tinha que ter um estopim, tinha que ter uma última gota para transbordar esse copo. Então, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, ele é assassinado lá na Bósnia, né, por nacionalistas sérvios que combatiam o domínio austríaco na região. Lembro que eu falei no início logo dessa aula sobre as questões ali relacionadas ao nacionalismo. E eu estava lá, o pan-eslavismo. Muitos estados que constituíam esse império austro-húngaro eram eslavos, né, e eles tentavam ali querer se desvencilhar desse império. Então, lá na Bósnia, na capital Sarajevo, né, você vai ter um atentado. Primeiro, o atentado não consegue, né, a morte, né, do Ferdinando, e depois, no segundo ataque, eles conseguem. Então, com o assassinato, né, por nacionalistas sérvios, que combatiu o domínio austríaco na região, e aí o Império Austro-Húngaro declara a Guerra Sérvia, né, após esta rejeitar um ultimato que exigia reparações, de indicar quem foi, qual fazia parte. Havia um grupo desses separatistas, havia um grupo desses sujeitos que faziam parte da Sérvia e eles não falaram. Então, aí, a partir desse momento, você tem os apoios. Então, o Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia, né, que vai ter o apoio, né, da Tríplice Entente e, claro, da Tríplice Aliança. A Alemanha também vai apoiar o Império Austro-Húngaro. Então, você tem uma sequência de declarações de guerra espalhadas por toda a Europa. Então, não é só o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, mas você tem, claro, o endereço, por exemplo, da própria Rússia na Sérvia, né, então ela vai apoiá-los, e aí, claro, bom, se eles se meteram, então a Alemanha se mete também, né? Não, peraí, Inglaterra e França também vão se meter, porque
não vamos deixar sozinha a Rússia. Então, isso inicia, a partir desse estopim, a Primeira Guerra Mundial. E a fase inicial dessa guerra, que vai aí de 1914 até 1915, você vê avanço e recuo das forças em combate, né, que estão associados muito aqui, gente, ao desenvolvimento de tecnologia bélica com novos armamentos. Então, era uma guerra rápida, por exemplo, da aviação britânica, mas também uma guerra, por exemplo, da Inglaterra com seus navios, né, a Rússia também, ou seja, era um momento de experimentar, porque até então não havia uma grande guerra. Até então você tinha conflitos, mas uma grande guerra começa não. E principalmente o aparato bélico e a tecnologia que era empregada nesse aparato bélico, que era diferente do que você tinha antes. Então era um momento de, eu vou para frente, mas eu vou também segurar aqui. Então você tem várias táticas e estratégias. E uma dessas estratégias, né, é o que vai aparecer quando você tem, né, a fase inicial da guerra, em 1914, que são as trincheiras, né? Então, nesse período inicial, você tem uma diferenciação e até um aumento nessas alianças que até outrora nós tínhamos em Tríplice Entende e Tríplice Aliança. O Império Otomano e a Bulgária aliaram-se à Alemanha, né, e ao Império Austro-Húngaro, e a Itália vai aderir em 1915 à Tríplice Entende. Olha só, gente, lembra o que eu falei no início dessa aula, a Alemanha, ela, junto com o Império Austro-Húngaro e a Itália, formava a Tríplice Aliança. Mas aquele acordo secreto de não ataque mútuo entre Itália e a Rússia e a França, agora apareceu em 1915. Então, enquanto o Império Otomano e a Bulgária se juntaram, né, à Tríplice Aliança, a Itália foi aderir à Tríplice Entende em 1915, né, fez um acordo com a Inglaterra, que foi, então, ali houve, né, claro, o acordo entre Inglaterra e Itália por território, que é exatamente a Trieste, Tretino, a Istria, que estavam sob o domínio austríaco. Lembra aquelas quereras que a gente falava ali do Império Austro-Húngaro, né, daqueles territórios que a Itália queria recuperar, e a Inglaterra disse, você vai ganhar esse território de novo, você vindo para cá. Então, a Itália, então, em 1915 vai. E aí a Guerra de Trincheiras aparece, né, em 1915 e 1918. Eram imensas valas cavadas, né, na terra, que abrigavam soldados que eram protegidos por barricadas e sacos de areia. Então tinham vários túneis, né, em que esses soldados passavam muitas semanas. Então tudo debaixo ali da terra, onde eles se alimentavam, onde eles também tinham as suas necessidades fisiológicas. Alguns, claro, não tinham nem lugar para tomar banho nem para dormir, porque não dá para dormir, gente, numa guerra, né? Então as bombas caindo, né? Tiros. Então era uma guerra de você avançar e recuar a partir dessas trincheiras. E aí, em abril, né, de 1915, aí você tem entrado os Estados Unidos na guerra, ao lado da Tríplice Entende, tá? Então, do lado de Inglaterra, do lado da França, do lado da Rússia e também da Itália, que faziam parte. Então, os Estados Unidos entram nessa guerra. A priori, os Estados Unidos, ele estava naquela questão de emprestar o recurso, o dinheiro e também a produção, mas ele viu muitos navios sendo afundados, navios mercantes mesmo, comerciais, sendo atacados, então ele entra nessa guerra em abril. Em dezembro, a Rússia sai. E aí a gente tem que lembrar por que a Rússia vai sair em 1917, por exemplo, que é em relação quando você inicia um processo revolucionário na Rússia. Né? Então, foi até uma estratégia da própria Alemanha de retirar, né, por conta da Revolução Bolchevique, né, lá em dezembro. E aí você tem aí a saída da Rússia dessa guerra. Outras potências vão entrar também no conflito, né? Você tem do lado da Tríplice Entende a França, a Inglaterra e a Rússia, o Japão vai entrar em 1914, a Itália em 1915, a Romênia em 1916, a Grécia em 1917. E ao lado, né, da Alemanha, você vai ter o Império Turco-Otomano e a Bulgária. Então, professor, então entrou mais países do lado da Tríplice Entende do que da Tríplice Aliança, de fato, né? Mas a guerra estava ainda um pouco distante do seu horizonte para finalizar. E aí a grande pergunta, a guerra continua, né? Então, os Estados Unidos entrou nessa guerra em 1917, né? E ele tinha um imenso, né, poder bélico, né, e humano também, vai reforçar esse bloco, né, liderado pela Inglaterra e a França, e aí que começaram, então, a ter muitas vitórias perante os alemães, né, a partir, né, de 1917, quando você vai chegar no final, em 1918, dessa guerra.
Tá? Então, alguns dizem assim, professor, mas os Estados Unidos já era essa grande potência armamentista, bélica? Não, ele não era essa grande potência ainda, ele está nessa construção, mas, de fato, né, ele contribuiu significativamente para essa obtenção de vitórias, de sucessivas vitórias, né, da Tríplice Entente. E aí, a guerra termina em 1918, sim, a derrota das potências centrais, diante dessa superioridade econômica e militar dos aliados, a Tríplice Entente. Então, eles acarretaram aí isso tudo, né, na renúncia do Kaiser alemão, e em novembro de 1918 houve então a assinatura do armistício, do fim da guerra. Tá? E aí, claro, gente, a Alemanha ela vai ter pesadas punições por conta dessa guerra. Ela vai ter que pagar indenizações altíssimas para os países, né, como a Inglaterra, como a França, né, que em muitos momentos a França vai ser cercada, vai ser dominada, depois ela vai recuperar esse território. Então, a Alemanha, ela, além disso, ela vai ter ainda um corredor, que é o chamado corredor polonês, dentro do seu território, né, a diminuição da quantidade de soldados, né, que são algumas consequências dessa guerra que a gente vai ver agora aqui, tá, que são os desdobramentos da guerra. Então, primeiro, a destruição em massa, né, cerca de 10 milhões de mortos. Então, é um número bastante expressivo, né, para a questão demográfica daquele período, né. O fim da hegemonia europeia, né, e aí o que acontece? A Europa está toda destruída, os Estados Unidos, cresce. Os Estados Unidos aparece, porque o seu território não foi destruído, não teve um bombardeio, por exemplo, no seu território. Então, os Estados Unidos continuou crescendo, principalmente dentro do seu parque industrial. E aí, a Rússia também, que vai ser a futura União Soviética, que sai da guerra por conta lá da Revolução Bolchevique em 1917, também se coloca enquanto, né, grande país, né, nesse período de hegemonia. E aí você tem, né, os 14 pontos do Wilson, presidente dos Estados Unidos em 1918, e a criação aí da Liga das Nações, né, que depois é o que nós vamos conhecer como ONU. Um outro ponto é territorial, de fato dentro da política, né, territorial de divisão vai mudar, né, o mapa, né, político da Europa, que é o desmembramento dos impérios austro-húngaro e otomano e a formação de vários estados. Então vai fragmentar esses dois territórios, principalmente com os territórios, né, comandados ali por povos eslavos também. E aí, em 1919, você tem o Tratado de Versalhes, que impõe à Alemanha severas punições. Uma dessas punições é a redução de sua força bélica, a perda de territórios e a indenização aos vencedores. Tá? A perda de territórios, principalmente para a França, Alsácia e Lorena, que em nenhum momento anterior à guerra havia perdido para a Alemanha, então passa para a França. A redução da sua força bélica, porque tanto de material, né, mas também na formação também de exército, então você tinha uma limitação nisso, e indenização aos vencedores dessa guerra. Claro que a Alemanha não vai cumprir tudo isso, a Alemanha vai mergulhar em um mar, né, muito agitado economicamente falando e politicamente também, mas nós vamos ter isso aqui, desses desdobramentos da guerra, como sementes para uma próxima guerra mundial. Tá ok? Dito isso, vamos para o nosso exercício. Vamos lá, gente. Enem 2014. 3 décadas, de 1884 até 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, no século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e também na África. Hannah Arendt, as origens do totalitarismo, gente. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que, tá? Letra A, difundiu as teorias socialistas. B, acirrou as disputas territoriais. C, superou as crises econômicas. Letra D, multiplicou os conflitos religiosos. Ou letra E, conteve os sentimentos xenófobos. Bom, gente, olha só, nós temos questões aqui bem interessantes, né? Fala sobre um processo histórico que foi citado no texto da Hannah Arendt e fala, né, o que foi que de fato contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, né, lá em 1914. Então,
A letra A fala de teorias socialistas. Nós não vamos ter, de fato, isso enquanto um fator que eclodiu essa guerra. Ele até participa durante a guerra, mas não. Assim, as disputas territoriais, beleza, superou as crises econômicas, os conflitos religiosos e as questões, né, contra o estrangeiro, também não, gente. Por isso que a resposta certa aqui é a letra B, porque vai acirrar as disputas territoriais, ok? Essa aula termina por aqui, mas você tem na descrição desse vídeo um material que vai apoiar você na continuidade dos estudos sobre esse conteúdo. E aqui fica a dica para vocês, estuda aí.